E se eu te dissesse extinção não é tão permanente quanto você pensa? Graças às maravilhas da ciência, podemos até ser capazes de voltar ao tempo revivendo algumas espécies há muito tempo perdidas. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns animais extintos, que podem andar na Terra mais uma vez. Parte 3. Unicórnio siberiano. E se eu te dissesse que unicórnios uma vez andaram entre nós? Eu não estou falando sobre as criaturas graciosas dos livros infantis, estou falando de uma fera totalmente diferente, o unicórnio siberiano. Além do enorme chifre no nariz, esta criatura, que vagava pelas pastagens da Eurásia, compartilha muito poucas semelhanças com sua contraparte ficcional. Em vez disso, o unicórnio siberiano pesou em um poderoso 4 toneladas e parecia mais um rinoceronte gigante e peludo. Ao longo dos anos, alguns ossos fragmentados de unicórnio siberiano foram recuperados, e esses têm sido difíceis de analisar. Por exemplo, um crânio encontrado no Cazaquistão em 2016 foi dito ser datado por radiocarbono até 29 mil anos atrás, mas porque havia tão pouco colágeno, o resultado foi considerado não confiável. Mas em 2018, tudo isso mudou quando o DNA do misterioso gigante foi analisado com sucesso pela primeira vez. Embora o animal volumoso foi originalmente pensado para ter se tornado extinto entre 200 mil e 100 mil anos atrás, datação por radiocarbono de um total de 23 espécimes ósseos por uma equipe internacional de cientistas encontrou o gigante da Idade do Gelo de fato sobreviveu na Europa Oriental e na Ásia Central até tão recentemente quanto 36 mil anos atrás. Isso significa que ele vagava pela Terra entre os primeiros humanos modernos. Surpreendentemente, porém, os humanos provavelmente não tinham nada a ver com sua extinção. Em vez disso, novas evidências mostram que a besta robusta pode ter eventualmente morrido porque era um comedor tão exigente. O unicórnio siberiano era como um glorificado cortador de grama pré-histórico, arrastando-se, pastando em gramíneas duras e secas. Mas durante um período de mudanças climáticas significativas, quando outros comedores de grama mudaram suas dietas para ervas, arbustos e qualquer outra vegetação que pudessem encontrar, o unicórnio siberiano não se adaptou. Em vez disso, continuou pastando na grama que restava, mesmo quando a invasão do permafrost o matou. A análise de DNA também revelou que o unicórnio siberiano não estava intimamente relacionado com os rinocerontes modernos, contrário à crença popular, mas era uma linhagem única que se separou da linha que levou aos rinocerontes modernos há mais de 40 milhões de anos. Os cientistas agora esperam que saber mais sobre a extinção desses animais poderia ajudar a salvar os rinocerontes restantes no planeta. Existem apenas 5 espécies de rinocerontes vivas hoje, e são notoriamente exigentes quanto ao seu habitat. O que já aprendemos sobre a extinção do unicórnio siberiano provou que você não precisa de grandes mudanças climáticas ter respostas de vegetação que pode exterminar uma espécie inteira, e isso foi antes mesmo das áreas restritas de animais do ser humano. Agora as pessoas estão olhando para grandes pastagens, como as planícies da África, com uma perspectiva preocupante, e melhor compreensão do unicórnio siberiano pode ser a chave para evitar a história de se repetir. Tal como está, espécimes completos de unicórnio siberiano nunca foram recuperados. Nós nem sabemos o quão grande era seu chifre porque nenhum foi encontrado. No entanto, parte do crânio onde o chifre teria crescido foi recuperado e inspirou estimativas que pode ter até 1 metro de comprimento. Quanto mais podemos aprender com essas criaturas magníficas depende da quantidade de DNA que pode ser recuperada. Se um espécime perfeitamente preservado, como os mamutes lanosos, foram encontrados congelados no gelo, por exemplo, cientistas podem ser capazes de sequenciar com sucesso o genoma completo, que daria os primeiros passos rumo à sua ressurreição. Pombo passageiro. Eu sei o que você está pensando. A última coisa que este mundo precisa é de mais pombos. Mas você pode se surpreender ao saber que um dos principais candidatos à extinção é exatamente isso, o pombo passageiro. Este era um pequeno pássaro cinza com um peito vermelho rosado que já foi extremamente comum na América do Norte mas desapareceu por volta de 1900.
Ao contrário dos pombos de hoje, que são geralmente considerados pragas, pombos passageiros, cujos números são estimados ter atingido quase 5 bilhões no início do século XIX, desempenhou um papel dramático na formação das florestas que habitavam. Seus números eram tão grandes e seus excrementos tão prevalentes e inflamáveis que destruíram árvores e aumentaram os incêndios florestais. Eu sei que isso não parece muito positivo, mas me ouça. Depois que os pombos passageiros foram extintos, esses distúrbios naturais saudáveis cessaram, White Oaks perdeu seu principal modo de dispersão de sementes e as florestas nunca mais foram as mesmas. Mas por que essa espécie funcionalmente única desapareceu? Parece que o motivo da extinção dos pombos passageiros era, você adivinhou, humanos. As pessoas comiam pombos passageiros em grandes quantidades, mas também foram caçados e mortos porque eram percebidos como uma ameaça à agricultura. À medida que os europeus migravam pela América do Norte, eles devastaram e eliminaram as grandes florestas que os pombos dependiam. Numa altura em que os pombos já estavam a morrer, 250 mil pássaros, o último grande bando, foram filmados em um único dia em 1896. Nesse mesmo ano, o último pombo passageiro foi observado na natureza em Louisiana. Também foi baleado de sementes. Os pombos passageiros foram tão essenciais para as florestas que habitavam como os mamutes lanosos foram para a tundra, então trazê-los de volta pode ser um grande passo na restauração de seu antigo habitat. Ecologista Ben Novak, o pesquisador principal que trabalha no projeto Pombo Passageiro em Reviver e Restaurar, quer ressuscitar o pássaro usando seu parente vivo mais próximo, o pombo de cauda faixa. Mas determinar quantos genes precisam ser trocados é uma tarefa assustadora. Os genomas das duas aves são cerca de 97% iguais, mas os 3% restantes foram acumulados ao longo de milhões de anos e levará algum tempo para descobrir. Mesmo assim, é uma questão de obter a célula híbrida crescer em um substituto, esperando que os genes funcionem harmoniosamente juntos, levando o pássaro a termo e esperando que ele haja como as espécies extintas, embora tenha sido criado por um parente moderno. Ainda assim, Novak está esperançoso. Se sua equipe conseguir financiamento suficiente, ele diz, não há nenhuma razão que não podemos ter a primeira geração de pombos passageiros, por algo como 2022 a 2025. Portanto, mantenha seus olhos no céu. Obrigado por terem ficado até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e fiquem atentos nos próximos vídeos.